9h36, iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, Júnior Moreira, o sociólogo, doutor em sociologia Luiz Flávio Sapori e a nossa colunista de economia Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, também participa, pode opinar pelo WhatsApp do jornalismo 99996-7074, 99996-7074. Você manda pra gente uma mensagem de texto com a sua opinião, não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. O horário de funcionamento das lojas é ampliado em Belo Horizonte e também já tem data de retorno de cinema, teatros e feiras, Eduardo Costa. Eu sei que isso te anima demais e você já vem defendendo há algum tempo essa flexibilização. Bom dia para você. Bom dia, um abraço para todo mundo, boa sexta. É isso, eu sou um crítico de como o fechamento foi feito na cidade, continuo considerando exagerado e, sobretudo, demorado. Mas que bom que está voltando, que bom que a gente percebe no ar que é segurança, os números todos favoráveis. Os pessimistas dirão que isso é fruto da proximidade da eleição. Eu prefiro acreditar que é evolução das boas notícias e bom senso do tal do comitê que administra tudo. E a gente viu, Rita Mundim, que o número de casos não explodiu depois da flexibilização aqui em Belo Horizonte, abertura do comércio, bares, restaurantes. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia a todos. Pelo contrário, né? A gente tem notado que até na média móvel, quando a gente olha a média móvel, os casos estão caindo, o que é uma ótima notícia e, como o Eduardo falou, eu acho que é uma evolução até do comportamento das próprias pessoas. Então, que abram, que a flexibilização ocorra com segurança, mas que seja no limite, né, da abertura com segurança, para que a atividade econômica retome o seu caminho e as pessoas possam ter seus empregos, sua renda, sua capacidade de trabalho de volta. E tomara, Luiz Flávio Sapori, que a gente não tenha uma segunda onda de contaminação no Brasil, muito menos em Belo Horizonte. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Rita, Eduardo, pessoal que nos ouve em todo o Brasil e todo mundo, né, Júnior Moreira? Bom, Eustáquio, eu também compartilho da mesma postura da Rita e do Eduardo, né, de satisfação com essa medida da prefeitura, justificável, compreensível. O momento é bastante favorável, conforme foi dito aqui. Os números estão sob controle. Você mesmo, chamou atenção para isso. As taxas de transmissão chegando, no patamar de 1. A ocupação de leitos, leitos clínicos e leitos de UTI, todos abaixo de 50%. É muito interessante isso, sim, Eustáquio. Mesmo com a flexibilização, dos últimos meses, nós não tivemos uma explosão, de contaminação da doença, de mortes. Conforme bem disse a Rita, a média móvel de mortes também está caindo. Ou seja, a pandemia está sendo bem administrada na capital. As decisões estão sendo tomadas de forma técnica, Esse comitê de especialistas que foi constituído pela prefeitura tem adotado medidas bastante consistentes, de uma maneira parcimoniosa, cautelosa. Eu espero que continue assim, que a gente mantenha esse ritmo de reabertura da cidade, das atividades econômicas e sociais de uma maneira gradual, muito tranquila, planejada, tecnicamente fundamentada. A gente não pode apressar o passo, todo cuidado é pouco. Olha o que está acontecendo na Europa. Como você bem perguntou, e uma segunda onda? Por enquanto, nós estamos terminando no Brasil ainda a primeira onda, De uma maneira geral, os níveis de mortalidade no Brasil, de letalidade da doença e de infecção estão os mais baixos dos últimos 5 meses. É motivo, não de comemoração, mas um motivo de otimismo. Espero que o Brasil, nesse ritmo e mesmo a capital, Eustáquio, não enfrente tão cedo a segunda onda, considerando que, quem sabe, já no início do ano que vem teremos a vacina à disposição, Então, é uma sexta-feira que eu termino com um certo otimismo. Animado, Júnior Moreira, com mais esse anúncio? Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Sim, Eustáquio, a cidade está sendo reaberta de forma lenta, mas gradual, sem parar, sem voltar atrás. Parece que o trabalho está sendo feito de uma forma muito coerente e que está dando certo, Tá tudo certo para mim nessa questão, a gente vai ver isso acontecer e tomara que, se essa segunda onda chegar mesmo aqui no Brasil, ela já chegue com a vacina já mais ou menos organizada, já pronta para ser aplicada. A gente viu alguns anúncios muito interessantes, principalmente daquela vacina da Coronavac, que é daquela indústria
chinesa, em parceria com o Butantan. A partir de segunda-feira, os resultados já devem ser divulgados e aí mais um passo sendo dado para a liberação da vacina. Agora, Eustáquio, até para dar um gancho aí para você chamar o segundo tema, a nossa preocupação é retomada econômica, né? Empregos, esse será o grande desafio não só de BH, mas de todo o Brasil, de Minas Gerais. Enfim, agora tem que focar e focar muito nisso, porque realmente a pandemia passou como se fosse um trator, né? Arrebentando com tudo, e agora a gente precisa organizar isso de uma forma ou de outra. Ô, Júnior, já que você tocou nesse tema, no segundo tema, o comércio agoniza na principal rua de Venda Nova, Padre Pedro Pinto, mas lojistas esperam um fim de ano mais agitado. Pois é, Eustáquio, me parece um pouco diferente. A gente discutiu aqui Barro Preto, Savassi, a região do Floresta e agora de Venda Nova, né? Nessa série de reportagens que a Itatiaia está fazendo, percorrendo os principais pontos de vendas, né? De comércio mesmo, né? Aqueles pontos de comércio em Belo Horizonte, pontos tradicionais, inclusive. Eu acho que tem uma diferença na questão do Barro Preto e na questão da Savassi. Eu vejo locais parecidos, semelhantes, no sentido de que acredito muito que o comércio eletrônico tenha atrapalhado. Agora, em comércios tão específicos como no Floresta e também como Venda Nova, me parece mais aquele comércio ali daquela região, como acontece no Barreiro também, né? Ninguém do Barreiro precisa vir até Belo Horizonte para comprar alguma coisa, já tem lojas de eletrodoméstico, todas as lojas estão lá, os supermercados e tal. Me parece um pouco mais o comércio de bairro. E aí, quando eu vejo a questão de Venda Nova, e a matéria da Alessandra mostra muito bem isso, o comércio agonizando, acho que a palavra é essa. Você vê alguns lojistas ainda com muita expectativa para o Natal, para Black Friday, que vem logo aí. Mas me parece um pouco diferente no sentido de ser o comércio ali daquela região tá muito desaquecido. E geralmente você passava na rua Padre Pedro Pinto, meu Deus do céu, que movimento de gente, né? Parecia uma outra cidade, como né? Um polo que parece ser uma outra cidade mesmo. Não sei, me pareceu uma coisa estranha ali nessa questão, porque é um comércio muito do bairro, né? Que aquele pessoal que mora ali faz as compras. É uma questão de se olhar, acho que com olhares diferentes, de análises diferentes, mas que a gente precisa acompanhar para ver se essa retomada vai chegar. Me parece que ela vai chegando aos poucos, e o Natal deve ser um pouco melhor. Ô, Rita, já tem alguma estimativa para movimento do comércio no final do ano, com reabertura, mas com restrições? Existe uma certa quase que euforia em relação a Black Friday e ao Natal, né? De mais uma melhora nas vendas ao comércio, né? E a gente vem com 4 altas consecutivas e o volume de vendas do comércio varejista, porque a gente tem um comércio varejista restrito, que não inclui veículos, automotores e materiais de construção civil, e temos o ampliado, que inclui esses 2 setores. Mas os 2 vêm comportando, tanto o restrito quanto o ampliado, vem surpreendendo, e o volume de vendas recorde havia sido registrado em outubro de 2014. E nos patamares que as vendas ao varejo atingiram agora em agosto, nós estamos acima do recorde de outubro de 2014, tamanha a recuperação. E estamos praticamente 5% acima em volume de vendas do que estávamos em fevereiro de 2020. Então, eu queria até complementar, eu não vejo diferença na análise, não. Até o comércio local, aí de Venda Nova, está sofrendo, sim, a concorrência do comércio eletrônico. E seria até interessante a gente poder fatiar essa pesquisa, porque eu tenho quase que certeza que os armazéns, né? Aqueles de alimentos, de produtos essenciais, esses não devem ter sentido, porque é o que foi a tendência que aconteceu, né? O comércio de produtos essenciais, que você tem que comprar, levar para casa, são perecíveis e tal, esse, pelo contrário, cresceu nas regiões mais próximas, né? E, ao contrário, o outro comércio de vestuário, qualquer outra coisa, eletroeletrônico, o pessoal migrou com força para o comércio eletrônico. Ô, Sapori, o que a gente ouve de alguns lojistas é que o consumidor ainda está um pouco receoso de sair de casa, de andar pelo comércio, por causa do medo da contaminação. Sim, não há dúvida. A economia só vai retomar seus patamares mais consistentes quando esse medo, quando essa insegurança
estiver relativamente sob controle, né? Efetivamente, só depois da vacina é que nos sentiremos mais seguros para poder circular mais livremente nas ruas, ir aos shoppings, voltar aos estádios de futebol, retomar, né, as atividades do ensino presencial. É um fenômeno, Eustáquio, de âmbito internacional, global, em função da pandemia, compreensível. Agora, em relação a essa notícia da Padre Pedro Pinto, eu tenho a mesma percepção do Júnior Moreira. Eu tive lá 2 semanas fazendo compras com minha família. Ô, Júnior, eu fiquei impressionado com o movimento da Padre Pedro Pinto, né? Que já é, como o senhor disse, tradicionalmente muito intenso, né? Mas me surpreende dizer que de alguma maneira o comércio está agonizando na região pela intensidade de movimentação, as lojas muito cheias. De qualquer maneira, os comerciantes estão sentindo na pele esse problema, né? É muito mais uma percepção de senso comum, né? Da vitalidade da atividade comercial naquela região da cidade. Mas eu compartilho da mesma visão, da mesma perspectiva otimista. Nós teremos um Natal, né, bastante razoável. A Rita está sinalizando os números aí de retomada da atividade econômica. Parece que uma retomada, né, mais forte do que se imaginava. E a própria recessão econômica, né, Rita? Os níveis de retração da atividade econômica no Brasil vão ser inferiores ao que se imaginava, né? Então, tudo aponta para um Natal, né, menos pior, menos trágico do que imaginávamos, né? Então, podemos ter um certo otimismo com o que está por vir. Só para complementar, ontem o Banco Central divulgou os números do IBC-BR, que é mais ou menos o PIB, é um índice de atividade econômica que é apurado pelo Banco Central. E houve um crescimento de 1,06% em agosto. Esses números, com os números anteriores, apontam que o Brasil pode ter um crescimento surpreendente no terceiro trimestre do ano. O PIB pode crescer acima de 8%, se compararmos com o segundo trimestre. Então, a gente deve ter números robustos no terceiro trimestre e apontando uma recuperação em V. E alguns setores, como eu disse, que é o caso das vendas ao varejo, da construção civil, essa recuperação já está em J. O que isso quer dizer? Que a perninha do J lá no começo do J era antes da Covid. A pernona, na hora que você faz o J lá na frente, mostra que a atividade econômica em alguns setores já está superior ao que estava antes da pandemia. Ô, Eduardo, e talvez uma proposta para o comércio de Belo Horizonte nessa retomada seja fortalecer justamente esse comércio de bairro. Como a gente está mostrando aqui na Itatiaia, Savassi, Barro Preto, Venda Nova, Barreiro, estimular esse comércio para não ficar centralizado. Desculpa, a repetição centralizada no centro, né? A menos que mude de ideia, isso é pouco provável, é a última vez que eu vou dizer isso, porque fica parecendo campanha. E eu tenho o maior respeito com esses integrantes desse comitê aí, gestor da situação em Belo Horizonte, especialmente com o doutor Estevão, que eu admiro muito, aprecio muito. Então, vai ser a última vez que eu vou criticar. Ele fica parecendo. E eu me sinto um peixe fora d'água, mas eu continuo dizendo que a diferença entre a cura e a morte, ou o veneno, é a dose. E a dose na capital, eu insisto, ela foi muito forte. Ela foi muito forte. Alguém vai dizer, mas os números da pandemia em Belo Horizonte, quando comparado com outras cidades, mostram que houve acerto. Mas não houve a mesma pressão no estado e os números de Minas são ainda melhores que os de Belo Horizonte. Mas não. A diferença entre a Padre Pedro Pinto em Venda Nova e a Avenida Brasília em São Benedito, Santa Luzia, é que lá houve paralisação muito menor. Então, o hábito não foi cessado. O hábito não foi cessado. Então, a Padre Pedro Pinto vai sofrer muito, como a Abílio Machado na Líbite Melo, como a Jacuí na região Nordeste, como a Niquelina na região Leste. Por quê? Porque a pancada veio para todo mundo. Só que as empresas são socorridas, e foram socorridas pelo governo federal. Você pode congelar o salário, isso, aquilo outro. Quando tem uma crise muito grande, os bancos são socorridos, porque não quebra a economia. Os estados, os municípios foram socorridos. O Bolsonaro mandou dinheiro. O problema é cuidar do pequeno comerciante, aquele que não tem estoque, aquele que não tem capital de giro, que não tem uma reserva. Esse que está na ponta da linha. Eu não tenho a menor dúvida do que está dizendo a Rita, que entende mais do que eu, de que a economia brasileira vai sair, vai se sobreviver. Mas eu repito, é a Amazon, é os grandes supermercados, é os grandes estão tomando conta. O comércio de bairro, que é fundamental para a convivência, para a segurança e para a sociabilidade das pessoas, está acabando.
E outra vez foi golpeado de morte. Então, essa é a minha tristeza. Gostaria de dizer que estou animado, mas não. O sofrimento vai ser grande nos pequenos comércios das periferias. Sapori, vamos falar de política? Vamos. Ou polícia, né? Eustáquio. Oi, Rita. Eustáquio, Sim. deixa eu interromper aqui, isso é muito importante, que eu fico acompanhando o mercado enquanto eu estou aqui com vocês. Sim. Acabou de sair que a Pfizer pode conseguir autorização de uso emergencial da sua possível vacina até o final de novembro. As bolsas estão explodindo e o dólar caindo. Isso acabou de sair. Então isso muda aí o panorama, principalmente na Europa. Certo. Sapori, Boas notícias. Boas notícias. Ô, Sapori, vamos falar de política/polícia, né? O presidente Bolsonaro tenta desvincular a imagem dele da imagem do senador Chico Rodrigues, que foi flagrado com dinheiro na cueca. A moda continua, né? O dinheiro na cueca já foi da década passada, né? Foi um político, não me lembro, eu acho que foi um político. Um ex-assessor, um assessor de um deputado do PT. Lá do Ceará. A moda parece que não perdura. O dinheiro não é mais debaixo do colchão, agora o dinheiro é, né, dentro da cueca, né? Gostei, é uma boa sugestão para todos nós brasileiros. Mas o presidente Bolsonaro, ele paga o preço, né, um preço alto pela aproximação com o Centrão, que me parece necessário, inclusive foi um avanço do meu ponto de vista da ação governamental, esse maior diálogo com o parlamento e essa articulação com os políticos do Centrão. Agora, o presidente tem que tomar cuidado quando ele faz declarações públicas de apreço por um político ou outro, né? Por aqueles que estão mais próximos dele. E esse vice-líder, inclusive, né? Ele, há pouco tempo, ele fez uma declaração de grande respeito por ele. Mas, de alguma maneira, cabe ao presidente tomar cuidado com as falas públicas, né? Agora, isso não significa que ele deva romper com o Centrão, né? Que ele deva mudar a diretriz política dele. Ele deve continuar, assim entendo, né? Estreitando suas relações com o parlamento, buscando maioria para poder aprovar suas leis, seus projetos de lei, suas decisões governamentais. Agora, o Centrão tá recheado de políticos corruptos, fisiológicos, de políticos que gostam de fazer maus, eu gosto dessa expressão, Eustáquio, dos maus feitos. A Dilma que criou essa expressão, né? Os maus feitos da política brasileira. Ou então a malversação do dinheiro público. Eu prefiro mal feito, acho tão bonito, tão chique, né? O mal feito. Mas isso não significa, então, que o presidente deva retroceder, né, ao que ele fazia até 3 meses atrás. Aquilo ali era um grande risco à democracia brasileira, que de alguma maneira ele amadureça na forma de lidar com o Centrão. Ô, Júnior Moreira, o presidente Bolsonaro destacou que são vários líderes, vice-líderes que o governo tem no Senado e na Câmara dos Deputados, e não é possível vincular esse problema do senador Chico Rodrigues à presidência da República. Eustáquio, é complicado isso, né? Porque eu precisaria de um pouco mais de tempo, porque a gente precisa explicar como que as escolhas são feitas para liderança e vice-liderança, no caso do Senado e da Câmara. O presidente geralmente escolhe o líder e o líder escolhe os vices. Ou o presidente tem a prerrogativa também de escolher os vice-líderes, né? No caso desse senador em questão, do Chico Rodrigues, ele foi escolhido a dedo pelo presidente Jair Bolsonaro. É lógico que não pode cair no presidente Bolsonaro o que um amigo faz, né? Se o Eustáquio rouba aqui, né, todo dia que eu tô com ele se torna um ladrão, não é isso, eu não vou me tornar um ladrão, né? Mas o problema dessa vice-liderança é que era dinheiro de emendas parlamentares, né? E nós sabemos que quem é mais próximo do executivo recebe muito mais emendas parlamentares. Então tem um problema aí que, lógico, não dá para ser jogado no colo do presidente Jair Bolsonaro, mas também não pode negar que ele tem uma proximidade muito grande com o Chico Alencar, inclusive com o Léo Índio, que é indicado dele para o gabinete, enfim, tem todo um arcabouço ali envolvendo isso. Mas a minha questão é a seguinte, Eustáquio, o Sapori lembrava do dinheiro na cueca do ex-assessor lá do José Guimarães, deputado petista chamado José Guimarães em 2016. PT do Ceará, se isso. Não me engano. E ele foi à tribuna, eu até anotei aqui para não esquecer, ele disse assim, quero dizer ao líder do PT que a colisão não vale tudo, viu? Não é jogar ministério para cima e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar. E eu concordo plenamente com o presidente Jair Bolsonaro, colisão não é isso.
não é comprar. Só que agora o problema é que o dinheiro foi encontrado na cueca e também entre as nádegas, para não falar um outro lugar, né, pra gente ser um pouquinho mais polido aqui, de um vice-líder amigo de 20 anos do presidente Jair Bolsonaro. Então tem que valer para ele também essa fala que ele falou em 2016, isso que ele disse em 2006, né? Não pode ser usado esse duplo padrão. Mas isso toda a militância já está tomada para fazer isso descolar. Ele já saiu da vice-liderança, não vai trazer grandes problemas, acredito, para o governo federal. E para você, Rita Bondim, é possível desvincular a imagem do senador do presidente Bolsonaro? Olha, o Eustáquio, ontem na live dele, né, eu acho que o presidente falou uma coisa muito certa. Uma coisa é o governo dele. Nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ele não pode ser responsabilizado pelo mau uso do dinheiro público feito através de um senador que está num outro poder. Se algum ministro dele, como ele disse, se alguma coisa acontecer na esfera do executivo, aí sim a responsabilidade será dele. Agora, ele foi deputado vários anos, foi, né, colega de parlamento lá do senador. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sob o ponto de vista do executivo, a gente não vê casos de corrupção. E, pelo contrário, as empresas estatais nunca foram tão bem geridas e nunca apresentaram os lucros que estão apresentando. E existe, a gente vê na forma de agir do Ministério da Economia, uma preocupação excessiva com cada centavo do contribuinte, fazendo com que o dinheiro do contribuinte chegue na ponta, ou seja, na sociedade, no bolso do cidadão brasileiro, para o bem da sociedade e do cidadão. Ô Eduardo, o presidente Bolsonaro reafirmou que no governo dele não tem corrupção e está tentando ao máximo dizendo o seguinte, que uma coisa é o que o senador faz, outra coisa é o que o governo faz. Nesses 2 anos e pouco aí de governo dele, não seriam 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Quase 2. 1 ano e meio. Eu não vi nada de governo corrupto, vi não. E você também culpar o cara pelo que o vice-líder dele faz lá no Congresso, aí é demais, né? Eu sou só um repórter. Agora, depois que inventaram o câmera no celular, tiram foto comigo todo dia. O que o cara faz com a foto? Outro dia, um lá em Santa Luzia falou que eu apoiava. Então, minha mãe dizia, Eustáquio, que quando a gente dorme com criança, a possibilidade de a gente amanhecer mijado é muito grande. Então, quando o Bolsonaro se aproximou desse centrão, ele sabia disso. Tá mexendo com os caras. 90% daquele centrão ali é salafraio. Mas se não fizer isso, ele não governa, compadre. O importante é que ele já se afastou. E o incrível, senhor Eustáquio, é que eu vivi para viver. Eu vivi para viver, é bom, hein, Eustáquio? Eu vivi para ver a Polícia Federal lavando dinheiro. E eu insisto, hein? Aquele dinheiro não estava na cueca, é diferente. Estava no fiofó do senador. Eu tava aliviando aqui, Eduardo. Foi polido, o Eduardo tem liberdade poética. Ele tem. Aqui, a gente no Brasil, a gente precisa mudar o foco das coisas. Tá todo mundo perguntando se o Bolsonaro tem ou não culpa no cartório. O Bolsonaro descobriu, mandou te afastar o cara. O problema são os senadores que estão brigando com o ministro Barroso, que afastou o da cueca. Isso é que é o fim do mundo. Ô Eduardo, onde estava o dinheiro mesmo? No fiofó do Foreves. Ah, tá bom. Um abraço. É lá onde as namoradas de traficantes escondem celular. Cruz credo, fedeu, viu? Esse é o dinheiro sujo, Eustáquio. Um abraço, Eduardo. 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira.